Você pode se colocar de pé? Nessa primeira canção, nós vamos relembrar a história de homens muito corajosos que não negaram a sua fé. Sadraque, Mesaque e Abednego são lembrados ainda hoje, porque eles não seguiram a maré, eles não foram onde o vento levava. Pelo contrário, eles estavam contra todo um sistema, eles estavam contra ações que todo mundo fazia, mas eles não se curvaram, não negaram a sua fé, foram fiéis a Deus e Deus foi fiel com eles. E mesmo dentro de uma fornalha, Deus estava com eles. Eles não sabiam o que seria deles, se a vida deles seria poupada ou se eles morreriam defendendo aquilo que eles acreditavam, defendendo o Deus Todo-Poderoso. E mesmo assim, eles entraram na fornalha, mas não se curvaram ao Deus que eles não acreditavam, à autoridade que eles não acreditavam. Então que você seja fiel a esse Deus. Ele é fiel, a sua fidelidade é infinita, e que você também seja fiel a Ele. Amém? Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se eu tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha.
verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair, nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Ele sempre estará. Oh, a sua bondade é infinita. Oh, ele sempre estará. Ele sempre estará em todo tempo. Ele é muito bom. Ele sempre estará ao seu lado. Ele sempre estará com você. E é tão maravilhoso sentir a presença dele. É tão maravilhoso sentir. Oh, Pai, como é bom sentir a tua presença. Como é bom ser tocado pela tua presença, Espírito Santo. Enche as nossas vidas, enche o nosso coração, Pai, da tua presença, da tua presença, da tua vida. Oh, Espírito de Deus, tens liberdade neste lugar, nos nossos corações. Nós sabemos que podemos confiar em Ti. Só em Ti. Igreja, vamos juntos declarar que não há nome igual ao nome de Jesus. Não há nome igual. O que era que é, O que era que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. aplauda esse Deus que sempre está com você. Aleluia. Aleluia, nós te adoramos, Senhor Jesus. Amém, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos essa noite. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está perto de você e dissesse para ela: eu quero que você saiba uma coisa muito importante hoje. Pode dizer isso para ela se preparar para ouvir aí. Isso, quer saber o que é? Diga para ela bem forte: você não está sozinha, você não está sozinho. Você que assiste pela internet não está sozinho, Deus também está presente com você em nome de Jesus. Pode se assentar por gentileza, queridos. Sejam bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Que o Senhor possa ministrar o seu coração na mesma direção, na mesma unção. Com esse louvor começa já nos conectando ao altar de Deus e nos mostrando que nós não estamos sozinhos em meio às nossas lutas, em meio às fornalhas da vida. Temos companhia, temos alguém que entra lá junto conosco e que sustenta para que nenhuma chama queime as nossas vestes e nada afete o nosso corpo.
ali está o nosso Deus fiel e poderoso. Estamos felizes de receber também as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido aqui no nosso meio, na nossa casa. A verdade é a casa do Senhor, também a sua, e fique à vontade aqui para adorar junto conosco nesse lugar. Lá no fundo, na saída da nossa celebração, nós temos a livraria e temos alguns itens novos lá, que são os presentes diários. Presente diário é uma série de devocionais. Lá nós temos o mini, o médio, o grande com espiral, e também temos a agenda 2022. Se você quiser adquirir um devocional, porque lá tem um texto bíblico para cada dia do ano, tá bom? E nesse texto tem uma devocional, ou seja, uma meditação de um pastor que escreveu aquele momento. Por exemplo, o Salmo 23 está no dia 15 de julho, e ele medita sobre o Salmo 23 ali. Então, se você quer um material para você acompanhar todos os dias a leitura da Bíblia e um devocional, lá estão, tem vários valores e vários tamanhos para você adquirir para a sua experiência pessoal e também para dar de presente no Natal, tá bom? Se quiser, passe lá na nossa livraria ao final da nossa celebração. Quinta-feira as mulheres se reúnem aqui às 20 horas, é o aquecimento para o que vai acontecer no final de semana. As mulheres estarão aqui já sendo ministradas pela pastora Soliane de IPI de Jacarezinho. Então, mulheres, não esqueçam, é nessa quinta-feira o seu compromisso aqui às 20 horas, porque já no domingo, segunda e terça é o compromisso seu de trazer o marido aqui conosco. A gente sabe que o homem é um pouco mais resistente, um pouco mais carrancudo, ele diz, eu não vou sozinho não, por isso que a gente fez o Despertai domingo, tanto às 10 da manhã como às 19h30, para você vir com a sua família. E nós teremos duas ministrações diferentes. Você pode vir tanto de manhã como à noite, nos dois horários, do jeito que você achar melhor, mas serão dois pastores diferentes. Um pastor pregará de manhã, outro pastor convidado desses pastores estarão aqui conosco também. E também, na segunda-feira, nós temos agora só o Clube do Bolinha. Aí é só para os homens, uma ministração específica para a almarada que estará aqui na segunda-feira às 20 horas. Na terça-feira, as mulheres voltam a trazer os maridos, os filhos voltam a trazer os pais, porque nós encerraremos na terça que vem com uma celebração muito, muito, muito especial. Nós estamos com grande expectativa no mover de Deus para essa terça-feira que vem aqui também. Nós esperamos você e os homens para nós fecharmos o Despertai, o último do nosso ano, Despertai da Rede Homem, está aí feito, está aí preparado para você, tá bom? Dúvidas, informações que você queira saber, é só ligar aqui na secretaria ou procurar no balcão de informações. Na quinta-feira também agora, nós temos, ou melhor, na quinta que vem, desculpe, na quinta-feira que vem nós temos o encontro da Rede Fruto Maduro, é o último do ano, hein? Então se você é da melhor idade, ainda não veio participar em nenhum desde quando começou, está na hora de você agora fazer a sua parte e participar de pelo menos do último desse ano, o fechamento. Vai ser um dia de muita celebração, de muita homenagem, vai ser um dia especial. Então vai ser quinta-feira, dia 2 de dezembro, às 14 horas aqui na nossa igreja, tá bom? Para maiores de 60 anos, ou para quem gostaria de participar, trazendo o vozinho, a vozinha, o papai, a mamãe, todos são bem-vindos aqui para estar conosco nessa quinta-feira, dia 2 de dezembro, próxima quinta, semana que vem, tá bom? E, encerrando a nossa rede de avisos, você que é batizado na nossa igreja, você que é membro da igreja, você quer batizar o seu filho, tá bom? Então faça a sua inscrição, porque o batismo será no dia 12 de dezembro, já está chegando aí. Então você que é membro da nossa igreja e quer batizar o seu filho menor de 11 anos, procure o balcão de informações ainda hoje, pega a sua ficha de cadastro, faça a inscrição para a gente preparar esse dia especial. Quero também agradecer a generosidade de vocês ao doarem creme dental, pasta de... creme dental e pasta de dente é a mesma coisa, né? Creme dental e sabonete. Nós estamos fazendo uma campanha até terça-feira que vem para doarmos para uma instituição que trabalha com dependentes químicos aqui em Londrina, e nós estamos preparando o nosso mutirão do amor. Se você ainda não contribuiu, dá tempo, na secretaria, nas celebrações, até terça-feira que vem nós estamos recolhendo esses itens e levando até essa casa de recuperação para abençoar esse lugar que trabalha com gente que precisa de muita ajuda. Vamos ficar em pé, queridos, nós vamos devolver dízimos e ofertas. Se você é visitante, não se constranja com isso. Essa atividade nós fazemos todas as terças. Se você quer participar hoje, terça que vem, ou se não quer participar, está tudo certo. O importante é que você veio celebrar conosco essa noite. Mas se você veio preparado para ofertar algo no altar do Senhor, lembre-se que Deus não recebe a oferta, e sim o ofertante. Deus olha o que você dá de coração, não o que você coloca dentro do envelope. Então dê de coração, dê com alegria, dê com gratidão, e eu tenho certeza que isso chegará até a presença do Senhor. Feche seus olhos, pegue a sua oferta em suas mãos. Eu quero abençoar agora. Pai, nós te louvamos por cada mão que vai ofertar, que tem reconhecido que o Senhor tem sido bom, generoso e abençoador sobre as suas vidas, que tem reconhecido que o salário, o sustento e o trabalho tem vindo do Senhor, e vindo do Senhor devolvem a ti também com alegria. Recebe os ofertantes, recebe também as ofertas que são entregues em teu altar, em nome de Jesus.
Amém. Se você quer participar também fazendo Pix ou fazendo transferência bancária, é só você dirigir ali ao fundo do balcão de informações, pegar o número. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode fazer isso também. Os demais estão aqui à frente, as urnas, para você fazer a sua devolução da sua contribuição. Deus abençoe e vamos adorar ao Senhor. Eu ainda sou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Grandes coisas tem
Você pode aplaudir mais forte, porque essa é a bondade do Senhor sobre nós, essa é a alegria que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas. Ainda em pé, queridos, nós vamos louvar com mais uma canção. O Ministério de Intercessão estará aqui na frente para ministrar às pessoas que querem receber uma oração e que estão na 7ª, na 6ª e na 5ª semana da sua campanha. De trás para frente, você que está terminando hoje seu último dia da campanha que começou há 7 semanas atrás, você que está na 6ª e você que está na 5ª, enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente para receber essa oração. As lutas vêm fortes como ondas no mar, querem me fazer cair, desanimar. Olha o meu coração respostas pra me dar. Tudo que eu faço é esperar teu socorro. Não me deixes olhar para o forte vento e esquecer quem tu és. Não me deixes afundar nos meus próprios medos. Tu és meu Salvador. Não me deixes olhar para o forte vento e esquecer quem tu és. Não me deixes afundar nos meus próprios medos. Tu és meu Salvador.
desejo. Venha mover o sobrenatural, Pai. Nós queremos experimentar e ver coisas grandiosas vindas das suas mãos, Pai. Coisas que nós nem imaginamos, coisas que nós nem sonhamos, Pai. Move o teu sobrenatural no meio da tua igreja. O nosso coração quer isso, Pai, quer isso. Oh, queremos viver o teu sobrenatural. Nós queremos viver coisas novas. Queremos mergulhar mais fundo na tua presença. Oh, inunda-nos, 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 Espírito Santo. Ensina-nos, ensina-me a andar sobre as águas. Ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso. Move o sobrenatural. Ensina-me, ensina-me a andar sobre as águas. Ensina-me a viver no impossível. Oh, Pai, nos ensina. És um Deus tremendo. Tu és tremendo e poderoso. Move o sobrenatural. Continue pedindo isso. Continue pedindo, move o sobrenatural. Diga mais uma vez: move o sobrenatural. Peça isso. Coloque a sua mão no seu coração. Continue pedindo isso. Peça: Senhor, nós estamos clamando. E não estamos pedindo no nome de qualquer um. Nós estamos pedindo no nome de Jesus, Pai. Move, move, move sobre nós essa noite, Senhor. Nós estamos com o nosso coração. Move, move sobre nós, Senhor. Nessa situação que é impossível aos nossos olhos. Nessa situação que nós perdemos o controle, Senhor. Nessa situação que já decretaram que não há mais saída. Move, Senhor, nós estamos clamando no nome de Jesus essa noite, na autoridade do nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós queremos ver o sobrenatural. Nós não queremos ver o natural. Nós não queremos ver o humano. Nós não queremos ver o mundano. Nós queremos ver o sobrenatural. Declare isso. Declare isso. Move. Move sobre nós, Senhor. Ora vem, Jesus. Derrama sobre nós, Espírito de Deus. Nós precisamos de Ti. Aleluia, aleluia. Você que precisa de uma resposta imediata do Senhor na sua vida. Você que veio aqui essa noite dizendo: hoje eu preciso ouvir, hoje eu preciso entender, hoje eu preciso receber. Eu quero que você agora levante as suas mãos, que eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, existem barreiras que estão impedindo essa pessoa de ver o sobrenatural. Existe, ó Deus, uma ponta de incredulidade, sim. Está impedindo essa pessoa de ver os céus abertos e o Senhor rompendo e realizando milagres. Pai, diz a Tua palavra que o Senhor não fez muitos milagres em Cafarnaum, porque lá havia incredulidade. Então essa noite nós repreendemos o espírito de incredulidade nesse lugar, o espírito de pessimismo aqui nesse lugar, o espírito de religiosidade aqui nesse lugar. Nós repreendemos agora toda a incredulidade, toda a descrença nesse lugar. Não há barreiras mais para acreditarmos. O possível e impossível pertence a Ti. O possível e impossível estão em Tuas mãos. E nós agora abaixamos as nossas guardas. Nós eliminamos as nossas defesas, para dizer que nós estamos sim prontos a receber o Teu sobrenatural. Pronto para receber, ó Deus, prontos para receber aquilo que vem de Ti. Pode nos assustar, pode nos surpreender, mas é o que queremos essa noite. Pode nos assustar, pode nos surpreender, mas é o que queremos essa noite, o sobrenatural. Não mais um culto, não mais uma terça da esperança, não mais umas oraçõezinhas aqui e ali, não mais uma mensagenzinha, não mais uma adoração. Nós queremos o mover, nós queremos ver milagres, nós queremos ver algo do Senhor essa noite. Então rasga os céus, mova sobre nós e manifesta o Teu poder. Move o sobrenatural, move o sobrenatural, move o sobrenatural, move sobre nós, Senhor. Move. Eu quero, eu espero, Espírito Santo de Deus.
agradecemos pelo Teu mover, Senhor Jesus, que não depende de nós, não depende da nossa presença, não depende da nossa fidelidade, só depende desse nome que tem todo o poder, Jesus Cristo nosso Senhor. E nós Te adoramos pelo Teu mover, Te agradecemos porque Ele está entre nós, continuará entre nós em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Você pode se assentar. Eu creio que há uma unção do sobrenatural sobre as nossas vidas hoje aqui nesse lugar, para você receber mais de Deus na sua vida e respostas que o seu coração tem clamado, pedido e gritado em sua alma. Hoje eu quero falar com você sobre esse tema: constantes mudanças, Deus permanente. Exatamente, um Deus que continua agindo apesar das mudanças e transformações que acontecem nas nossas circunstâncias. Eu trouxe aqui um desses controles que a gente usa para televisão, e ele tem vários instrumentos, vários botões. Alguns deles aqui são muito úteis, né, para a gente que está assistindo alguma coisa. Se é interessante demais, a gente aperta o voltar. Se a gente quer viver aquele momento mais, experimentar, a gente coloca em slow motion ou coloca em pause. Se a gente não está interessado e a gente queria pular mais para frente, a gente pula o avançar. Então nós temos esses botões, esses controles para dirigir, para controlar e para determinar as coisas que nós queremos assistir, dependendo do nível de interesse. Já pensou se fosse assim na vida? Já pensou se a gente tivesse a condição de, não está interessante, vamos passar para frente? E vamos ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Vamos pular essa temporada. Vamos para a temporada 2 dessa nova série que Deus está fazendo na minha vida. Já pensou se a gente tivesse condição? Falar assim, eu não gostei da temporada desse trabalho. Vamos pular mais para frente? Se eu não estou muito interessado na temporada desse relacionamento, vamos pular para frente? Você já pensou se a gente tivesse condição de controlar? Que botão você apertaria hoje no controle? Pular, porque as coisas estão bem difíceis, você queria avançar nas temporadas. Pausar, que a coisa está boa demais, vivendo uma fase maravilhosa, uma fase muito produtiva e próspera. Ou voltar atrás, voltar às velhas lembranças, voltar aos velhos elementos, voltar às velhas experiências. O que você acha? Quais desses botões você apertaria? O problema é que a gente não tem isso na vida. E a vida ela é constituída de grandes e intensas mudanças. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente quer pular para frente porque a gente não acha que seria a melhor coisa acontecer conosco. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente queria voltar várias vezes nela para reviver novamente. Tem coisas na nossa vida que a gente queria pausar só para desfrutar um pouco mais. Se eu pudesse pausar essa fase dos meus filhos, já entrando na adolescência e observando alguns elementos da maturidade, da vida adulta, querendo já aparecer neles, eu pausaria e deixaria por um longo período essa fase para desfrutar. Mas a gente não tem esse poder. A gente não tem esse controle, e é por isso que a vida tem tantas temporadas diferentes, por isso que a vida tem tantas estações diferentes. Inclusive, muitas vezes a gente quer ter o controle sobre a vida, mas a grande verdade é que nós estamos num cenário em constante alteração. Nós estamos fazendo um filme em movimento. A nossa vida é um enredo, a nossa vida é um roteiro. E não dá para pausar, não dá para voltar atrás e nem dá para avançar. Só dá para viver ela enquanto ela acontece, enquanto ela desenrola. E enquanto ela desenrola, muitas mudanças e alterações acontecem. Luís de Camões é um poeta português que disse o seguinte, num poema chamado Sobre as Inconstâncias das Coisas. E ele escreve dizendo, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam-se as coisas, mudam-se as estações. Todo mundo é constituído de mudança, tomando sempre novas novidades. Ou seja, o mundo inteiro experimenta novidades. O mundo inteiro experimenta mudança. E a boa notícia é que as coisas mudam. Porque se você está no momento agora, onde a estação não é nada favorável, a estação é invernal, para não dizer infernal. Se não mudasse as estações, você ficaria por ela e nela por um longo tempo. Mas elas mudam. Mas também você que está vivendo uma estação primavera, cheio de flores, cheio de frutos, uma estação maravilhosa, também muda. Infelizmente, a vida não tem esse caráter de controle ou um caráter controlador que nós possamos efetuar sobre ela. A vida não tem precisão, onde a gente possa medir claramente e dizer, vai ser assim e vai ser daquela forma. Inclusive um outro poeta português chamado Fernando Pessoa, ele disse o seguinte, navegar é preciso e viver não é preciso.
A palavra preciso aqui não é de necessidade, como muitas pessoas interpretam. Navegar é preciso, a gente precisa continuar navegando. Não é isso. Navegar é preciso no sentido de precisão, de cálculo. Você usa o astrolábio, você usa o compasso, o esquadro e a carta náutica, e você sabe localizar aonde você está, em latitude e longitude. Simples assim. Navegar é preciso. Usando os mecanismos e as ferramentas, você sabe exatamente onde você está e para onde você está indo. E aí o poeta diz, mas viver não é preciso. Porque pode ser que eu esteja exatamente agora vivendo algo que possa se transformar, se alterar e me colocar numa outra rota. Às vezes numa rota de colisão com os meus sonhos. Às vezes numa rota de colisão com os meus piores pesadelos. Às vezes numa rota de colisão com os meus desafetos. Às vezes numa rota de colisão com os meus sucessos. A vida não é precisa, a vida se altera, a vida muda. O problema é saber lidar com isso. O problema é saber lidar quando as coisas se alteram. E para isso eu gostaria de pegar um texto de Êxodo, capítulo número 2, que mostra claramente como as coisas mudam e nos colocam diante de grandes desafios e geram sobre nós uma palavrinha muito comum para você que entrou aqui essa noite talvez. A palavrinha é desespero. O que é um desespero? É quando eu não consigo me agarrar a mais nada. Quando eu não consigo me apegar a mais nada que seja. Eu estou desesperado. O povo de Israel experimentou isso. Eles foram de Canaã para o Egito em busca de alimentos quando José era o primeiro-ministro do Egito. Lá eles tiveram os melhores tratamentos. Lá eles moraram num palácio luxuoso, tiveram um condomínio fechado, tiveram segurança na porta, tiveram água encanada, internet Wi-Fi, eles tinham um plano de saúde, e tinham um hospital evangélico só para eles lá dentro, um hospital israelense. Israel, quando foi para o Egito, eles tiveram privilégios e benefícios, porque José, o filho de Jacó, ele era o primeiro-ministro, conhecia todas as coisas que lá aconteciam, sabia de tudo. Então Israel viveu por muitos e muitos anos com a bênção, com a tranquilidade de estar num país estrangeiro, mas sendo profundamente bem tratado. Mas como eu disse, a vida muda, as coisas se alteram. Um casamento que começou muito bem, agora talvez esteja à beira do fracasso. Uma saúde que ia muito bem, obrigado, agora começa a dar sinais de destruição. Uma vida financeira que era próspera e de suficiência, agora começa a dar os primeiros gritos de privação e de necessidade. A vida muda, como mudou para o povo de Israel. E mudou por quê? Veja só esse texto que interessante, Êxodo capítulo de número 2, o versículo de número 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Queria que você notasse essa palavrinha, muito tempo depois. Morreu o rei do Egito. As coisas mudam, as coisas se alteram, as coisas tomam novas formas. Nada é permanente no mundo de mudanças. Nada é permanente no mundo de inconstâncias que nós vivemos. Por isso, veja bem esse texto. Os israelitas viviam bem, muito bem, obrigado. Mas depois um rei acabou morrendo. O rei que conhecia José. O rei que conhecia a tradição daquele povo, o rei que respeitava aquele povo, e depois que esse rei morreu, ele submeteu o próprio povo de Israel à mais dura, penosa e cruel escravidão. Ali eles começaram a trabalhar 16 horas por dia, nas fábricas de tijolos do Egito. Lá todas as construções faraônicas, que hoje é sinal e gíria popular para falar de construções suntuosas e extremamente grandes, as construções faraônicas eram feitas muito sob o patrocínio do trabalho dos israelitas. Todas as grandes obras que hoje você pode consultar pela internet que acontecem no Egito Antigo, você perceberá que tem sim mãos e trabalho escravo, e também trabalho escravo dos israelitas. Lá estavam eles agora, da condição privilegiada e prestigiada, para a condição agora de escravos e sem direitos. Ou seja, o tempo de sorriso se transformou em tempo de choro. O tempo de alegria se transformou agora em tempo de gemido. Então o texto diz que muito tempo depois o rei do Egito morreu e as coisas ficaram difíceis. Isso acontece na nossa vida também, queridos. Muito tempo depois, aquela dúvida chega. Muito tempo depois, aquela desconfiança chega no casamento. Muito tempo depois, aquele problema aparece. Muito tempo depois, as coisas se transformam.
Muito tempo depois, aquela pessoa acaba deixando essa vida e você se vê sozinha, sozinho ou sem aquele ente querido. Muito tempo depois, as coisas se transformam. Agora, quando ela se transforma é que é o problema. Porque quando a gente está vivendo tempo de paz, a gente não se preocupa com as mudanças. A gente só quer viver o melhor. Mas a verdade é que quando chega o pior, a gente passa a gemer. O texto diz que eles gemiam, e não é o sentido de trabalhar debaixo de carrascos e chicotadas, e gemer simplesmente fisicamente. Ai, ui, ai, não é esse gemido. A palavra gemido aqui ela é muito mais profunda. Ela tem a intenção de demonstrar um grito que está relacionado a um grito da alma, do coração, das emoções e do espírito. Então não é só falar ai, é um gemido interior dizendo, isso é pesado demais para mim, eu não consigo suportar, eu não consigo lidar com essas coisas. Eu pergunto para você, essas palavras fazem sentido? Olha só a estação que você está hoje, olha a temporada que você está vivendo. Você nunca imaginou que entraria nessa igreja, mas também nunca imaginou que entraria nessa igreja sozinho, como você está hoje. Você nunca pensou que entraria nessa igreja, mas você nunca imaginou que entraria nessa igreja falida, como está hoje, depressiva, como está hoje. Você nunca imaginou que você chegaria a esse ponto, a esse quadro, a essa situação. Você nunca imaginou que a vida se desenharia dessa forma, mas aí está ela. Ela mudou, ela se transformou, e hoje você está aqui talvez gemendo, gritando com a alma, dizendo, é demais para mim, é impossível carregar esse fardo. É um gemido profundo de quem não está aguentando e não está sustentando levar a vida como ela está. Faz sentido para você? Tem alguma coisa que o seu coração hoje sente que essa palavra, o pastor ficou sabendo da sua história? Alguém mandou um WhatsApp para ele contando que você estaria aqui hoje? Não, ninguém contou, eu não sei de nada, mas a grande verdade é que eu tenho certeza que essa palavra já tem desenhado o seu coração dizendo, pois é, esse sou eu, pastor, essa sou eu. A temporada que eu estou vivendo mudou de riso para pranto, mudou de sorriso para gemido. E hoje, o que era festa, agora é um grito da minha alma dizendo que dor, que sofrimento, que angústia. Será que isso vai passar? Será que isso vai acabar? E não somente isso. Quando a gente entra no estado de gemido, a gente aprende a fazer uma coisa que muitas vezes nós esquecemos de fazer. Nós aprendemos a clamar. E clamar é diferente de orar, queridos. Orar é conversar com Deus. Orar é um diálogo especial e relacional com Deus. Clamor é um grito da alma. Então, um gemido é o grito de quem está sobrecarregado. Clamor é a exteriorização de quem quer um livramento e um socorro. Vamos lá de novo? O gemido é o grito para dentro de si mesmo, dizendo, isso é demais para mim. O clamor é um grito para fora de mim, dizendo, será que tem alguém aí? Porque o povo de Israel tinha promessas. Deus disse para eles que Deus não os abandonaria. Deus disse que faria aquela nação uma nação próspera, poderosa, influente e abençoada. Deus disse que aquela geração seria uma geração ou uma nação totalmente protegida pelo cuidado e provisão de Deus constante. E de repente eles estão batendo tijolos na coxa, de repente eles estão vendo os filhos sendo maltratados, as filhas sendo tomadas por escravas sexuais, e lá estão eles agora olhando e dizendo, cadê Deus nisso tudo? É o clamor para fora. Deus me viu? Deus gosta de mim? Deus me entende? Deus se importa comigo? Deus de fato existe? Essas são as principais questões e as principais perguntas que vêm quando os tempos mudam e as estações se transformam na nossa vida. E se você entrou aqui essa noite dizendo, Deus existe, Deus se importa comigo, Deus se interessa pela minha história, seja bem-vindo a esse texto, você está exatamente nesse lugar. Mudou a temporada, mudou as estações, mudou o tempo, mudaram as circunstâncias, e você acha que Deus mudou também ao seu respeito. Porque esse é o grande problema. O problema não é que as situações se alteram. O problema não é que as situações se transformam. Isso nós sabemos. O problema é que nós atribuímos essas mudanças também a Deus. A gente acha que Deus mudou também junto com as coisas. Eu perdi o casamento, Deus mudou comigo. Eu perdi as minhas finanças, Deus mudou comigo. Eu perdi a minha saúde, Deus também mudou. Eu perdi a minha integridade, Deus mudou. Eu perdi a minha posição, Deus mudou. Eu perdi meu nome, Deus mudou. Eu perdi, Deus não se importa comigo. Mas não é verdade. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo número 13, versículo de número 8, que
Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Ou seja, é um Deus estável, permanente, constante, que não muda e que não oscila. Jesus não é igual à sua vida, que parece mais um eletrocardiograma. Você já viu o exame eletrocardiograma? Aqueles desenhos que ficam assim? A sua vida é assim, a minha vida é assim, composta de altos e baixos. Talvez hoje você está dizendo aqui, é móvel, sobrenatural, e amanhã está dizendo assim, Deus não se importa mais comigo. A vida é assim, a dinâmica da existência também é assim. Por quê? Porque nós vivemos num mundo cheio de más notícias, cheio de alterações e inconstâncias e de não precisões. Qual é o problema com isso? Nenhum, porque a gente sabe que o mundo é assim. A gente sabe que hoje pode estar empregado e amanhã desempregado. A gente sabe que hoje tem uma pessoa querida, amanhã não tem essa pessoa querida. A gente sabe que hoje a gente está pronto para ganhar aquela ação e amanhã pode perdê-la. A gente sabe que hoje a gente está pronto para construir família e amanhã não tê-la mais. A gente sabe, a vida é assim. O problema é quando a gente atribui essas oscilações imaginando que Deus é a mesma coisa que a nossa vida. Deus é inconstante, Deus é oscilante. Quando a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo 17, que toda bênção e dom perfeito vem de Deus, descendo dele, em que não há nem sombra de variação e nem de mudança. Deus não, eu vou usar um termo aqui estranho, né? Deus não vareia, como dizem os mais ruralizados. Deus não vareia nas suas coisas. Deus não varia em suas formas. Deus não muda, não há sombra de alteração no seu caráter. Qual é o nosso problema então, irmãos? O nosso problema é atribuir que se a vida mudou, a estação se transformou, Deus também mudou com as estações, e isso não é verdade. Por isso o ponto central dessa noite nesse lugar é: as circunstâncias podem até mudar, mas Deus continua sendo o mesmo. Vamos repetir isso comigo, por favor? 1, 2, 3. As circunstâncias mudam. A pessoa estava certa em relação à vida não precisa. Camões estava certo sobre as inconstâncias das coisas. A Bíblia está certa sobre uma vida cheia e composta de desafios. Mas a Bíblia também está certa sobre um Deus que não pode falhar, que não pode mudar e que não pode alterar. Por isso, mesmo que o rei tenha morrido, mesmo que as coisas tenham saído do lugar, mesmo que as promessas pareçam ter se perdido, Deus continua o mesmo. Isaías capítulo 6 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ou seja, as circunstâncias mudaram, Deus continua no trono, amém, irmãos? As circunstâncias se alteraram, Deus continua governando a humanidade. As estações mudaram, mas Deus permanece para sempre. Essa é a confiança que nós temos, que Deus não está sujeito, como você e como eu, às transformações que a vida oferece. Então o que esse Deus faz quando as coisas mudam? Ele continua sendo o mesmo. O que esse Deus faz quando as coisas se alteram? Ele continua sendo o mesmo. Como assim, pastor? Vamos ver a sequência do texto de Êxodo capítulo número 2. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. O que Deus faz quando as coisas mudam, quando o rei morre, quando o trono fica vazio? Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo fiel. Como que eu sei disso? Porque o texto diz que Deus ouviu o clamor. É o Deus que ouve. É o Deus que nos dá o privilégio de ter uma audiência com Ele. Já pensou você ter uma audiência com uma pessoa, vamos pensar na pessoa talvez mais poderosa do mundo aí, quem sabe um nome importante, vamos pensar o presidente dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, e de repente você tem autorização para ter uma audiência com ele. Como você se comportaria? Que palavras você usaria? Que roupa você vestiria, não é verdade? Para ter audiência com uma pessoa ultra, super, mega, hiper poderosa. Pois é, esse texto diz que nós, com o nosso clamor, podemos sim ter uma audiência completa e total com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a pessoa mais hiper, super, mega, poderosa do universo. Essa é a garantia. Deus ouviu o clamor, Deus ouviu o gemido daquele povo. Nem orar eles conseguiam, mas Deus ouviu aquele grito da alma. O Salmo 40 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Esperei em Deus, e Ele continuou sendo Deus, se inclinando. A palavra inclinar significa se interessar por mim. Olha que palavra bonita.
Deus se inclinou para mim, para ouvir o meu clamor, para ter uma audiência comigo, um mero mortal e pobre resto desse mundo. Ou seja, Deus tem um interesse especial para a minha vida. As circunstâncias podem até mudar, e em tempos de mudanças, Deus não muda seu interesse por nós. Deus não muda seu interesse por você. Deus continua se inclinando para ouvir o seu clamor. E Deus não está interessado em palavras bem elaboradas, em orações cultas, em orações bem gramaticalmente ordenadas. Pense comigo. Deus não está interessado numa pessoa que sabe orar. Deus está interessado no gemido de quem clama por socorro. Sabia disso? Se você geme, se você clama, Deus se interessa por esse clamor. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que Deus ouve a oração de quem sabe articular as palavras. Eu lembro de um presbítero numa das igrejas que eu pastoreei. Ele começava a oração assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos nossos antepassados. Rapaz, quando ele começava com essa oração, eu falava assim: até os anjos já estão em posição, porque o cara ora demais, né? Cara, uma oração dessa aí, os anjos já falam: o rapaz já está orando lá, vamos lá se mobilizar, porque essa oração é a oração que move os céus. Deus não se impressiona com discursos, queridos. Deus entende e interpreta o gemido da nossa alma. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede com gemidos. O Espírito Santo geme por nós e conosco. O Espírito Santo interpreta as nossas angústias. O Espírito Santo sabe do nosso clamor, da nossa alma. Deus interpreta o silêncio dos seus lábios. Deus interpreta as palavras entaladas da sua garganta. Deus interpreta o profundo das suas entranhas. Deus sabe o que se passa com você. Você não precisa usar uma oração articulada. Você não precisa saber falar bem e nem citar versículos bíblicos. Basta clamar ao Deus que ouve. Ele continua ouvindo, Ele continua escutando. É diferente do seu marido, que você fala e ele não te escuta. Diferente do seu filho, que você fala e ele não escuta. Esse Deus presta atenção nas suas palavras, as palavras verbalizadas e não verbalizadas, os gemidos e as palavras ditas. Deus sabe tudo que passa na sua vida. Eu sou pai de 2 crianças e eu sei bem o que é interpretar gemidos. Só do jeito dos meus filhos gemerem, sem aprender a falar uma palavra quando eram crianças, eu já sabia o que era: dor, fome, sujeira. Só a gemido. Eles não sabiam falar, eles não sabiam articular palavras. Troca minha fralda, papai. Eu quero mamadeira, eu quero... Olha, meus filhos tomavam leite ninho. Eu não lembro de ter tomado leite ninho quando era criança, assim, de mamadeira. Acho que esse é o meu trauma com leite ninho, né? Mas era aquele leite ninho assim, com mucilon. Eles não falavam isso para mim, queridos. Mas só pelo gemido, só pelo clamor do choro, a gente já sabia: hora de trocar, hora do mamar. Agora está com uma dor, agora a gente precisa tomar providências médicas com isso. O gemido, pai sabe o que acontece quando o filho geme. Por isso você não precisa usar orações articuladas. Gema diante do Senhor. Coloque-se diante do altar de Deus. Aprenda a clamar, a dizer: Senhor, está doendo, mas eu preciso de ti, porque Deus é o Deus que ouve o clamor dos seus filhos. Deus, os tempos mudaram, as coisas mudam, mas Deus não muda o seu interesse por você e pela sua oração, pelo seu clamor. Mas o texto continua dizendo que nesse tempo Deus lembrou-se da aliança. Olha que texto bonito. Deus lembrou da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Aqui dá uma impressão estranha, né, pessoal? Por exemplo, como se Deus tivesse se esquecido que Ele era fiel. Isso aqui é uma metáfora, gente, tá bom? Deus lembrou-se é uma metáfora para dizer que Deus tomou a iniciativa de agir em favor de Israel. Porque a iniciativa não é nossa. Deus não se impressiona quando a gente se move. Deus não se impressiona quando eu sou capaz de fazer. Porque a iniciativa é toda dele. Deus se lembrou, a tradução ideal é: Deus tomou a iniciativa por causa da sua promessa. A promessa de Deus são irrevogáveis. Ele não muda. Ele não volta atrás naquilo que Ele prometeu. A palavra de Deus diz em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus, tendo falado, não volta atrás, tendo dito, Ele não desmente. Ou seja, Deus não é homem para que minta. Nesse sentido, há uma convicção no meu coração essa noite para dizer para você: tenha certeza de que Deus não se esqueceu de te abençoar. Deus não se esqueceu da sua história. Deus não esqueceu da sua luta. Deus não se esquece do seu sofrimento. Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu ao seu coração. O tempo pode passar. Anos já se passaram. Décadas talvez. E as promessas ainda que você esperava não se cumpriram. Mas Deus não se esqueceu da sua aliança. Olha que palavra bonita.
A aliança de Deus com Ele mesmo. Deus lembrou-se da aliança que fizera. Ou seja, a aliança que Ele fez. Ele não fez por causa de Abraão. Ele fez para Abraão. Ele não fez por causa das obras de Isaac. E nem por causa das obras de Jacó. Muito menos. Deus fez aliança com esses homens por causa dele mesmo. Deus é fiel somente a Ele mesmo. Deus não é fiel porque você é bonzinho. Deus não é fiel porque você obedece regras. Deus não é fiel porque você impressiona Deus com a sua santidade. Deus é fiel porque Ele é fiel por Ele mesmo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: se somos infiéis, olha, presta atenção, hein? Se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não nega a si próprio. Deus permanece fiel a Ele mesmo, porque Ele fez aliança para Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu tenho uma ótima notícia para te dar. Você não está mais debaixo da aliança de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não tem mais compromisso com Abraão, Isaac e Jacó. Essa aliança foi substituída. Essa aliança foi revogada. Essa aliança foi baixada. Não há mais nada que possa sustentá-la. Sabe por quê? Porque Hebreus capítulo 7, versículo 22 diz que Deus, tendo feito uma aliança muito superior conosco, através de Jesus Cristo, com seu sangue derramado na cruz do Calvário, nos deu acesso a todas as promessas de Deus. Ou seja, há uma aliança superior, maior, melhor do que de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque se Deus fez uma aliança com homens como Abraão e como Jacó, e também como Isaac, o que dirá da aliança que Ele fez com Jesus Cristo, seu Filho, em quem nós estamos aliançados também? Deus há de abençoar a sua vida por causa de Jesus. A aliança de Deus não é com homens, a aliança de Deus é consigo mesmo e com a pessoa crucificada na cruz, que era o próprio Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré. É nele que nós temos as bênçãos. Deus é fiel por Ele e por Ele mesmo, não é pelo que nós somos. Deus se lembrou da aliança que Ele tem com você essa noite, porque Deus olha você através dos olhos de Jesus. E quando Ele vê você, Ele vê Jesus, e quando Ele vê Jesus, Ele diz: eu preciso abençoar esse meu filho, essa minha filha. Eu preciso renovar a minha bênção, o meu cuidado sobre a minha filha e o meu filho, porque eu tenho uma aliança com Jesus, com essa pessoa. A não ser que você não tenha uma aliança com Jesus. Aí muda tudo. Se você não tem aliança com Jesus, aí muda toda a história. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito seja Deus, Pai de Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as regiões celestiais, com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Deus nos abençoou em Jesus. Deus não abençoou porque somos presbiterianos. Deus não abençoou porque a gente faz campanha. Deus não abençoou porque a gente dá o dízimo. Deus abençoou por causa de Jesus. Se eu tenho Jesus, eu sou abençoado. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho direito a essas bênçãos prometidas com essa aliança maravilhosa. Não é por você, não é por mim. É porque obedecemos e andamos no caminho da aliança com Cristo, o nosso Senhor. Ali a bênção vem. Ali Deus ordena a sua bênção sobre a nossa vida, como diz o Salmo 133, onde nós temos comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, em tempos de mudanças, Deus não muda as suas promessas. Ele continua aliançado com você. Ele continua fiel a Ele mesmo. Ele continua cumprindo todas as promessas dele sobre a nossa vida. Conforme diz Marcos, capítulo 13, versículo 31. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras, as minhas promessas jamais passarão. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas olha só, o texto tem mais uma palavrinha interessantíssima. Versículo 25. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Deus vê, irmãos. Deus vê. Seu patrão não vê, seu marido não vê, sua esposa não vê seu esforço. Seus filhos não veem nem reconhecem. As pessoas não veem. Dá a impressão que não vê, ninguém vê. Você está dizendo assim: eu vim nessa igreja, mas Deus não olha para mim. Ele olha para a Luana cantando bonito no louvor, ele olha para o Bruno tocando louvor lindo aqui, os ministros, ele olha para o pastor pregando, até para os intercessores de colete intercedendo. Mas Deus não olharia para mim. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 16, 9: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, qualquer espaço, Deus passa com seus olhos por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Seu coração é de Jesus, seu coração é dele, Deus te vê.
Deus te enxerga. Deus não fechou os seus olhos diante da sua dor, de sua aflição. Deus não mudou porque as suas situações mudaram. Deus não mudou porque a temporada agora é diferente. Deus continua enxergando. E Deus continua enxergando até as bobagens que a gente faz. A palavra de Deus diz em Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ele sabe o que nós fazemos e também sabe o que nós deixamos de fazer. Ele sabe o que nós deveríamos fazer e também sabe o que nós não deveríamos fazer. Deus conhece tudo. E você não passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele te enxerga e Ele te contempla. Esse é o Deus que continua. Ele não para. Ele continua ouvindo, Ele continua se lembrando e Ele continua vendo tudo que se passa na nossa vida. Quando Deus olha para essa situação, diz: eu lembrei, eu vou agir. Deus levanta um homem chamado Moisés, vendo uma sarça ardendo, um pequeno arbusto que não se consumia com fogo. O Moisés foi lá e falou: que coisa maravilhosa é essa? E aí Deus fala: fica longe, Moisés, porque agora você vai ter um encontro com o Todo-Poderoso, hein? E aí Deus fala para Moisés: sabe por que eu estou me manifestando a você hoje, Moisés? Aí vamos para o Êxodo capítulo 3. Eu estou me manifestando para você hoje, em termos de mudança, Deus não muda o seu caráter. Estou me manifestando hoje pelo seguinte: disse o Senhor a Moisés: eu tenho visto, já falamos sobre isso, a opressão sobre o meu povo no Egito. Também tenho escutado, já falamos sobre isso, o seu clamor. E por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo. Me lembro disso, me reconheço nisso. Aí Deus vai dar a palavra de checkmate. Porque assim, queridos, vamos dizer o seguinte, vamos falar sério. Lembrar, ouvir e ver são verbos passivos. Eu me lembro, eu ouço, eu vejo, são passivos. Um efeito externo vem sobre mim. Precisa de uma ação, irmãos. Precisa de um verbo de ação aqui. E aí chega esse verbo. Que coisa linda. E Deus fala para Moisés: eu ouvi, eu vi, eu me lembrei. Então, Moisés, olha o que eu vou fazer. Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra que boa e vasta, onde manam leite e mel. Ou seja, Moisés, eu não fico indiferente à dor do meu povo. Eu não fico só escutando clamor. Eu não sou pessoas que ficam ouvindo. Eu não sou como gente que fica só vendo. Eu não cruzo os meus braços diante das dores das pessoas. Eu não sou um Deus, como dizem os agnósticos, que criou o mundo, deu corda nele e sumiu no universo e deixou esse mundo por si mesmo, lascado pela sua própria vontade. Não, Moisés, eu não sou esse tipo de Deus que viro as costas quando os meus filhos precisam de mim. Não, Moisés, eu não sou um Deus que fico inerte, alheio a tudo que se passa na humanidade. Eu sou um Deus que desço, que interfiro, que ajo, que movimento, que entro na história das pessoas. Eu sou o Deus que vou entrar na história da humanidade com Jesus Cristo. O mundo vai estar andando em pecado, eu vou entrar na história através do ventre de Maria. Eu vou viver entre as pessoas, eu vou me acotovelar com elas, eu vou andar com elas, para mostrar que eu sou um Deus que não sou impassível, eu sou um Deus totalmente envolvido com a história do meu povo. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Não é o Deus do kardecismo, não é o Deus da religião oriental do budismo, não é o Deus das religiões afrodescendentes, não é a religião, não é outro tipo, é o Deus cristão que interfere na humanidade, que olha para nós, que sabe como agir em nós. É um Deus que está conectado à nossa vida e à nossa história. Isso é impressionante, porque você entrou aqui essa noite dizendo: onde é que está Deus na minha vida, que tudo mudou? Eu digo para você, essa pergunta é de quem só está gemendo, não é a pergunta de quem está clamando. Se você entrou aqui perguntando onde está Deus em tudo isso, essa é a pergunta de quem não entendeu o Deus que continua sendo Deus, que ouve, que lembra, que vê e que desce para interferir na história. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque diriam entre as nações: onde está o teu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Eles não são como os ídolos dos homens, que têm boca mas não falam, têm pés mas não andam, têm nariz mas não cheiram, têm olhos mas não veem, têm braços mas não se movem. Torne-se cada um semelhante àqueles que eles adoram. Ou seja, onde está Deus? O salmista responde: o nosso Deus está no céu e desce na terra para fazer o que é da sua vontade. Ele não é um ídolo de escultura, ele não é um ícone, ele não é uma estátua, ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, que se envolve, que age, que se mostra, que se apresenta na história.
Deus está se apresentando a você essa noite, que entrou perguntando onde está Deus nisso tudo, e a resposta para você veio: Deus está aqui, Deus está movendo. Enquanto você não enxerga, enquanto você não vê, Deus está movendo. Porque pode ser que você não esteja vendo e Deus esteja fazendo algo sobrenatural exatamente agora. Ou pode ser que Deus ainda não realizou, mas já está pronto nas regiões celestiais o que Ele vai fazer na sua vida. Porque Deus é o Deus do ontem, do hoje, do para sempre. Tudo em Deus já é passado, já está pronto para você, já está pronto para mim. Quando eu olho para a história de Israel, eu digo: que coisa maravilhosa. Por que eles gemiam desse jeito? Eles iam ser libertos por Deus. Para que gemer se Deus já tinha feito algo na vida deles? Não é? Claro, porque eu já vi o fim da história. Irmãos, hoje eu gostaria de antecipar o final da história aqui. Deus já tem as promessas, Deus já tem um plano, Deus já tem o livramento, Deus já tem a intervenção que você precisa para a sua vida. Essa noite é só você dizer: Senhor, move o sobrenatural na minha vida, move as tuas mãos sobre a minha vida, porque eu sei, a minha vida mudou muito, a temporada que eu vivo se alterou demais, mas o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Amém, irmãos? Deus continua sendo o mesmo. Por isso, em tempos de mudanças, Deus não muda suas atitudes. Ele continua movendo e fazendo o sobrenatural acontecer na nossa vida. Ele continua descendo, Ele continua visitando, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua restaurando, Ele continua fazendo bem, Ele continua purificando, Ele continua salvando, Ele continua animando, Ele continua trazendo luz sobre aqueles que têm trevas em seu coração. Se coloque em pé, por gentileza, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. O ministério de intercessão também se posiciona. Eu quero que você feche os seus olhos e quero perguntar a você se você quer esse mover sobrenatural sobre a sua vida essa noite. Deus não mudou porque as coisas mudaram na sua vida. Ele continua permanente. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Mudanças constantes, Deus permanente. Ele continua. Ele continua. Talvez o seu marido não continua mais, nem sua esposa, nem seus filhos. Talvez nem a sua saúde, nem a sua profissão. Talvez muitas coisas não continuam mais, mas Deus continua sendo Deus. O trono ainda continua ocupado. O controle ainda está nas mãos dele. E tudo que nós podemos fazer é dizer: Senhor, ouve, vê, se lembra e desce para nos ajudar, porque nós estamos em apuros, aflitos e precisando do teu socorro. Você que quer começar a sua campanha hoje, nessa noite, quer dar um passo adiante e dizer: eu quero crer nesse Deus que não muda. Quando você orar aqui à frente com o ministério, aqui na frente, nos cantos desse púlpito, tem dois lances de cartões. Você vai pegar um cartãozinho desse, a semana que vem você voltará para a segunda semana de campanha, tá bom? Você não precisa se identificar, é só vir receber a oração, pegar o seu cartão e voltar para o seu lugar. Eu quero convidar você que está na quarta, terceira e segunda semana de campanha, que vai ser ministrado pelo Ministério de Intercessão nesse momento. E você que vai começar a sua campanha ousadamente, com coragem. Você que fez algum tempo atrás, quarta por motivo de viagem ou por alguns outros motivos, não precisa começar de novo. Continue na semana que você estava. Então, quarta, terceira, segunda e primeira semana de campanha, você que vai começar hoje, pode vir aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção. Podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Mortos ainda se gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o
neste mover. Creio em cura neste mover. Creio em milagres neste mover que vem aos céus. Creio em milagres neste mover. Eu creio em cura neste mover. Creio em milagres neste mover que vem aos céus. Creio em milagres neste mover. Creio em cura neste mover. Creio em milagres neste mover que vem aos céus. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Vamos dizer isso? Nós estamos aqui, Vem com o Esse lugar é teu, Jesus. Nossos corações são teus, Jesus. Vem com teu agir. Esse é o mover de Deus. Invisível, mas eficiente. Visível e convincente. Esse é o mover de Deus essa noite sobre a sua vida. Esse é o mover de Deus sobre o nosso coração. Esse é o mover. Vamos declarar que nós cremos em milagres. Nesse mover, creio em cura. Neste mover. Aleluia. Creio em milagres. Oh Deus, olha o clamor. Olha o gemido essa noite, Pai. Oh Senhor, olha o clamor. Atenta ao gemido do teu povo, dessa mulher, desse homem que está cansado essa noite, Pai, que precisa do teu refrigério. Nós cremos na tua mão poderosa. Venha o céu sobre essa noite, venha o céu sobre essa noite, porque nós cremos em milagres. Queremos, ó Deus, ver algo sobrenatural do Senhor. Os corações estão abertos. Esse espaço é teu, Espírito Santo. O tempo é teu. A obra é tua. É tudo teu aqui. Venha o céu. Eu creio. Eu creio. Mais e mais. Essa noite eu creio ainda mais. Eu creio ainda mais. Move, Senhor, sobre nós, porque cremos ainda mais. Nós estamos. Vem, Senhor Jesus. Vem com o teu agir. Nós estamos aqui. Deus de milagres, Deus de sobrenatural. Tudo é teu nesse lugar, todos são teus. Ninguém sai sem a tua bênção. Ninguém sai sem o teu poder, o teu mover. Esse é o mover. Esse é o mover. E se você crê que esse é o mover de Deus sobre a sua vida, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe. Esse é o mover de Deus sobre a sua vida. Leve esse mover para hoje, para amanhã, para o Deus que permanece na sua vida apesar das circunstâncias. Deus abençoe em nome de Jesus.